Fala para o pessoal que está do seu lado assim, você está preparado? Espero que esteja. Prometo não demorar. Coloca aí o tema. A gente tem falado sobre o reino ao contrário. E hoje a gente vai falar sobre bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Felizes são os que excedem a justiça dos escribas e fariseus. Para quem está vindo hoje a primeira vez, a gente tem compartilhado aos domingos essa série sobre o Sermão do Monte, onde a gente tem aprendido que a Bíblia ela quer nos trazer uma nova linguagem. E quando a gente assimila essa nova linguagem que a Bíblia vem nos trazer, eu começo a enxergar a vida e a realidade de uma forma totalmente diferente da forma que normalmente eu enxergo. Usamos exemplos aqui, da palavra ateísmo, né? Falamos que muitas vezes a gente chega aí na rua, no nosso convívio social e pergunta o que é um ateu. E muitas vezes as pessoas falam que um ateu é aquele que não crê em Deus. Só que quando nós vamos na Bíblia, a Bíblia também fala do ateu. Só que a Bíblia fala que essa pessoa que não crê em Deus, ela não é um ateu, mas sim ela é uma insensata. Mas a Bíblia também fala da pessoa que não crê em Deus. É o ímpio, que é aquele que vive como se Deus não existisse. Então a Bíblia ela faz isso quando a gente costuma, ou quando a gente quer ler, ela traz uma nova linguagem. Semana passada nós vimos sobre o que é ser feliz. O que significa ser felicidade? O que significa ser feliz na linguagem bíblica? Porque feliz para você, de repente, é um casamento. Feliz para você, de repente, é um carro novo, é um apartamento, é ganhar na Mega da Virada. E sim, não deixa de ter uma felicidade, mas o que é ser feliz? O que é ser bem-aventurado? Né? E a gente entendeu que ser feliz, ser bem-aventurado é você se encaixar ou fazer parte de um grupo que é o objeto da atenção de Deus. Eu sou feliz quando eu me torno o objeto da atenção do favor de Deus. Então, por que eu quero essa felicidade para mim? Por mais que eu entenda que essa felicidade ela não é um sentimento, mas eu quero deitar à noite no meu travesseiro e saber que eu faço parte de um grupo que são bem-aventurados. E vimos que os pobres de espírito são bem-aventurados, porque aqui em Mateus 5, versículo 3, fala: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. E eu falei para vocês que ler a Bíblia nada mais é do que fazer boas perguntas. Então, perguntamos: quem são esses pobres de espírito? Se eu fosse falar apenas de pobreza, vivemos num país onde nós vimos e vemos muito essa realidade da pobreza, né? Mas Jesus, ele quer atingir o âmago do nosso ser. Ele quer que nós venhamos a entender mesmo. Então ele colocou: bem-aventurados os pobres de espírito. E quem são os pobres de espírito? Os pobres de espírito são os que reconhecem que não conseguem sozinhos. E tem uma grande diferença em não conseguir e em reconhecer que não conseguem. Então, os que não conseguem, os que reconhecem que não conseguem sozinhos, são
os pobres de espírito. Falamos sobre o fariseu e o publicano que foram orar. E o fariseu, todo cheio de si, olhando e se diferenciando do publicano, falou: graças a Deus te dou, porque eu não sou igual a este, que faz isso, que faz aquilo outro. E ainda jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que tem. Ou seja, entendemos que a religião do fariseu é uma religião onde eu faço, se eu faço, então Deus não faz. Então Deus é desnecessário da religião do fariseu. Mas vimos um publicano que ao chegar para orar e não teve nem condições de olhar para o céu, fechou seus olhos, bateu no seu peito e falou: ai de mim, tenha misericórdia de mim. Ou seja, é uma religião onde Deus faz. O pobre de espírito é aquele que entende que ele não consegue sozinho. Eu dei vários exemplos de ser pobre de espírito. De repente até confundiu a sua cabeça, mas é verdade. É muito complicado para a gente entender que o Senhor, Ele é tirado da nossa vida. Muitas vezes, quando a gente se declara o bonzão, o santão, o que sabe tudo, o que faz tudo. Mas quando eu entendo que eu dependo do Senhor para muitas coisas, aí a chave ela muda, ela muda de lugar. Eu entendo que eu sou dependente de Deus. Então o que acontece quando eu me vejo como um pobre de espírito e me vejo como uma necessidade da graça e necessidade do amor de Deus, o que eu faço comigo mesmo? Eu choro. Não choro só pela minha vida, mas me compadeço da vida do meu próximo, que também é um pobre de espírito. Então eu não tenho, então o pecado dele não me contamina, porque eu também sou um pecador como? De repente, pecados diferentes, mas eu olho para ele com misericórdia, me compadeço, e com isso eu choro. Eu não faço como o fariseu, que olha com o olhar empinado, mas não, eu choro, eu me compadeço. Porque a partir do momento que eu me vejo como pobre de espírito, eu me coloco na condição de qualquer um. O pecado do outro não se torna uma ameaça à minha fé. E depois falamos sobre mansidão. De acordo com Jesus, os mansos herdarão a terra. E lemos lá o Salmo 37, depois você lê, que fala mais ou menos sobre que não vale a pena você ficar irado com os que fazem coisas erradas. Confie em Deus, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, no mais Ele fará. Calma. Eu trouxe uma palavra muito tempo atrás que eu falei: o melhor é o fim das coisas. Calma, não se precipite. Não seja um Asaf. Depois vocês leiam lá um salmo de Asaf. Eu também trouxe uma palavra sobre ele, que ele estava questionando porque os ímpios prosperavam e ele não. Calma, Asaf. Calma, Asafes. Então quando eu entendo que eu sou pobre de espírito, eu me reduzo, eu olho o outro como igual, eu me compadeço, eu choro. E como consequência desse choro, eu não me torno um iracundo, mas eu me torno manso. Eu me torno manso. Então, quando eu me reconheço como pobre de espírito, eu me torno manso.
E hoje nós temos uma outra palavra no nosso vocabulário. Então, palavras têm significados. Significados nos dão uma linguagem. E essa linguagem nos faz enxergar uma realidade de uma forma totalmente distinta. E quando enxergamos essa realidade de uma forma distinta, abre para nós uma maneira de viver. Cabe nós querermos viver desta maneira ou continuar vivendo de outra maneira. E essa palavrinha que nós vamos ver hoje está no versículo 6 de Mateus 5. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem, fome e sede eu não preciso explicar para vocês, porque eu acredito que todos nós que estamos sentados aqui sentimos fome e sede, certo? Alguns sentem fome mais do que outros, mas todo mundo sente fome o tempo inteiro e sede o tempo inteiro. Então essa é uma realidade muito próxima a nós, não é algo tão difícil de entender. Então qual que é a próxima pergunta que nós devemos fazer? O que é justiça? De acordo com Jesus, o que é justiça? De acordo com a palavra de Deus, o que é justiça? Bem, na Bíblia nós temos pelo menos 3 ideias básicas de justiça. A primeira ideia é a justiça legal, onde vemos muitas vezes ali nas cartas de Paulo, fala sobre a justificação. Mas não é sobre essa justiça que Jesus está querendo dizer aqui. Mas é algo muito interessante mais para frente, a gente poder trazer aí uma série de mensagens sobre justificação. Temos também, em segundo lugar, a justiça social, senso de justiça humana. Vemos isso muitas ali nos profetas. O bom rei era aquele que ouvia a voz de Deus através da Torá, dos primeiros 5 livros da Bíblia, mas também o bom rei era aquele que atendia às necessidades dos órfãos, das viúvas, dos menos favorecidos. Então, a justiça social, ela é extremamente importante. Digo também que ela se inclui nisso que Jesus está querendo dizer aqui no Sermão da Montanha. Em terceiro lugar, e é aqui que a gente vai dar uma analisada maior, é a justiça moral. E aqui tem um espaço, uma diferença entre a justiça moral dos fariseus e a justiça moral de Jesus. Justiça moral dos fariseus e a justiça moral de Jesus. A justiça moral dos fariseus era a justiça que a lei dizia que era para fazer. Se a lei dizia que era para se vestir de tal maneira, eles se vestiam daquela forma. Se a lei falava para cortar o cabelo de tal maneira, eles iriam cortar o cabelo daquela forma, independente do contexto. Se a Torá falava para fazer, eles faziam da forma que era indicada, independente do contexto. Eles seguiam a lei à risca. E ao observar aos outros, nós falamos um pouco disso no domingo passado, quando a gente falou aqui do fariseu e do publicano. Eles sabiam muito bem diferenciar quem estava sendo justo de quem não estava sendo justo. Quem estava praticando a justiça
de quem não estava praticando a justiça, com base na lei. Então, a moralidade dos fariseus estava atrelada à lei. E ao fazer o que a lei mandava, independente do contexto, eu não precisava nem pensar. A ética para essa galera, a ética para os fariseus, não surgia do nada. Não existia, era a Torá. E eu aplico a lei independente do contexto. Se a lei falar isso, eu faço. A lei diz, eu aplico. Então a grande pergunta agora é que, sabendo que existe uma moralidade ligada à justiça, que é essa moralidade que Jesus estava tentando nos mostrar, atrelada à justiça, que os fariseus ensinavam, mas ele queria ressignificar essa moralidade atrelada à justiça. O que Jesus ele estava querendo fazer, queridos, não era eliminar a lei. A lei é muito importante. E ela é importante mesmo. Até para nós, em todos os sentidos. Se aqui nessa via tem uma plaquinha de trânsito com uma redonda, com um círculo vermelho, uma velocidade de 60 km, não sei qual que é. Ou seja, aquilo ali está falando que aquela lá é a velocidade máxima permitida. Então, por que colocaram ali 60 km e não 120? Porque um estudioso do trânsito falou que se ultrapassarmos essa velocidade, possivelmente irá nos custar algo, até a vida. Então, se nós afligirmos essa lei, pode acontecer algo com a nossa própria vida. Então, a partir do momento que Deus estabeleceu leis, foi para que nós tivéssemos, foi para que Ele nos desse um cuidado para a nossa própria vida. Então, a lei não é ruim. O problema somos nós. E mesmo assim, muitas vezes nós infringimos as leis, principalmente a de trânsito. Então, lei é bom. Então, justiça, todos esses exemplos de justiça que vimos, resultam em uma ideia básica. Justiça na Bíblia é ação correta diante de Deus e do meu próximo. Justiça na Bíblia é uma ação correta diante de Deus e, consequentemente, do meu irmão. Para os fariseus, a ação correta era a aplicação da lei direto. Agora, Jesus vai ensinar um novo vocabulário, um novo tipo de justiça. E agora a grande pergunta é: quem é que está certo? Quem é que está agindo de forma correta diante de Deus? Porque esses são os bem-aventurados. Os que estão agindo de maneira correta diante de Deus e dos próximos, e do próximo, esses são os bem-aventurados. Então, justiça significa agir corretamente diante de Deus. Eu gostaria de trazer uma história muito linda que está no livro de Mateus, no capítulo 1, versículo 1. No capítulo 1, versículo 1. No capítulo 1, na verdade, e nesses versículos aqui, do 1 ao 17, nós vamos ver essa linhagem real de Cristo.
mas eu gostaria de destacar, a gente poderia ler toda essa linhagem e é muito bonito, mas eu queria destacar com vocês aqui o versículo 16. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, denominado o Cristo. Eu vou ler de novo, eu quero ver se vocês conseguem identificar um probleminha aqui. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Qual que é o problema aqui? A genealogia, ela mostra um histórico familiar. E o histórico aqui cai em José. Só que ele não fala José, pai de Jesus. Ele fala José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus. O filho é de quem? De Maria, não de José. A pergunta que fica, depois você vai ler a genealogia, é: como é que Jesus agora também é filho de José? E a resposta vem nos versículos 18 e 19. E eu vou ler e eu quero que você me diga quem é o personagem central nesse contexto de Mateus do nascimento de Jesus. Ainda não é Natal, abrindo um parênteses, estamos ensaiando aqui um musical de Natal que vai ser uma bênção. Então, depois eu falo mais sobre ele para a gente não se perder. Ainda não é Natal, mas vamos ler aqui o versículo 18 e 19 e até o 25. E eu gostaria que você tentasse encontrar comigo qual o personagem principal dessa história. O nascimento de Jesus ocorreu da seguinte maneira: estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então José, seu esposo, sendo um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, planejou deixá-la sem que ninguém soubesse a razão. Mas enquanto meditava sobre isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria como sua esposa, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito através do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele se chamará Emanuel, o que significa Deus conosco. José, ao despertar do sonho, fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como mulher. Contudo, não coabitou com ela enquanto ela não deu à luz ao filho primogênito. E José colocou o nome de Jesus. Quem que é o personagem principal dessa história? Quem? José. Não só por quem é José, mas principalmente pelo que José faz.
Porque a nossa pergunta de hoje é: o que é justiça? E a resposta parcial, então, entendemos que justiça é uma ação correta diante de Deus e do próximo. E aqui no primeiro capítulo nós teremos uma grande explicação sobre o significado de justiça, sobre o que significa de fato agir corretamente diante de Deus e do próximo. Então, por que Mateus começa com essa história? Porque ele quer nos ensinar essa grande lição antes mesmo de Jesus nascer, que ele vai dizer para a gente o que é justiça. E a primeira coisa que o texto fala de José é que ele estava prometido em casamento com Maria. O que significa estar prometido em casamento? Bem, os tempos de Jesus, o processo de casamento era bem semelhante ao nosso de hoje em dia. Existem 3 etapas. Qual que é a primeira etapa do relacionamento de hoje em dia? Não é namoro. Mas eu fiz pegadinha mesmo. Namoro é uma invenção nossa. Namoro é desculpa para pecar. Namoro significa desculpa para pecar. Já trouxe uma série de palavras sobre relacionamento. Mas então não. O primeiro era o noivado. Ou, dependendo do seu caso, a enrolação. Né? Coloca uma aliança lá. E aí, cara, noivou, que bênção. Mas e aí, quando é que vai ser? Não, pô, coloquei a aliança lá, beleza? Depois a gente fala sobre isso. O importante é que tá lá, ó. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus aqui na tua orelha. Toma vergonha nessa cara. Então, o primeiro é o noivado. O segundo, o casamento civil. O processo legal, o formal. E o terceiro, o casamento religioso, a festa e etc. Maria e José haviam passado pelo como se fosse o casamento civil hoje em dia. Ou seja, se eles rompessem naquela época, eles teriam que passar pelo processo de divórcio. Se um dos dois morressem naquela época, um ou outro seria considerado viúvo ou viúva. Então, legalmente, eles já eram casados. Era algo sério. Então, quando o texto abre, ele dá essa informação para a gente. Essa informação é muito importante. Eles já estavam legalmente unidos. Só que ainda não tinham tido relação sexual. Eles estavam casados de forma legal. Então, assim começa. Só que daí vem um problema. Maria, obviamente, a gente sabe pelo livro de Lucas que ela foi dar uma viajada e, de repente, quando ela volta, ela aparece na cidade. Imagina comigo. Maria é casada com José e ela viaja. E quando ela volta para sua comunidade de Nazaré, ela volta com algo diferente. Todo mundo conhece Maria. Imagina os menininhos jogando bola lá. Vai chegar Maria. Aí, olha lá Maria. Rapaz, Maria, oxi. Maria tá diferente. Maria tá com buchinho. Ai, vamos contar para José. Aí corre para José. José, nós temos 2 notícias. Uma boa e outra ruim. Qual que você quer? Aí José, a boa, Maria chegou. E a ruim? Ela tá grávida. Imagina José vendo a sua mulher grávida.
E Maria, aparentemente essa sua viagem foi boa, hein? Pelo menos para você. Vocês estão tentando... Se coloquem ali naquela cena. Volte um pouco. Traz uma memória sensorial. Vamos trabalhar um teatro aqui. Imagina aquela cena. Você está casado e sua esposa viaja para se preparar para o casamento e ela volta grávida. E isso desmonta qualquer homem. E, consequentemente, isso desmontou José. A tragédia, porém, se dá não pelo fato, querido, dela parecer grávida, mas pelo fato do texto nos falar quem era José. Olha comigo aqui no versículo 19. Então José, seu esposo, sendo um homem justo. Então José, seu esposo, sendo um homem justo. Agora estamos falando sobre o conceito de justiça. Sobre essa ação correta diante de Deus e diante do próximo. O mesmo termo que aparece aqui no sermão, no texto aqui de José, também aparece no sermão da montanha. É a mesma raiz no original, que significa tzadik. Tzadik significa justo. Esse termo não era simplesmente para falar que o tzadik era um homem bom. Ele era para especificar uma pessoa dentro de uma sociedade. Aquele cara ali é um tzadik. Tá vendo aquele cara lá? Aquele cara é um tzadik. Ele era reconhecido visivelmente dentro de sua sociedade como um tzadik. Agora, quem eram os tzadiks? Basicamente, era uma pessoa muito respeitada dentro do que era possível na sua comunidade. Para vocês terem ideia, acima do tzadik só tinham 3 pessoas. A primeira pessoa era o sacerdote. Se você fosse um sacerdote, você seria mais respeitado do que um tzadik. Só que, de acordo com a Bíblia, o sacerdote ele só poderia ser descendente de uma tribo, a tribo de Levi. Então já encurta, já estreita. Acima do sacerdote eram os profetas. Um grupo mais restrito ainda. Porque o profeta, ele não era relacionado a nenhuma tribo. Quem escolhia o profeta era somente Deus. Diferente de hoje, né? Hoje a gente escolhe cada profeta. Prometi que eu não ia falar sobre isso. E um terceiro era uma mais restrita ainda, acima do profeta só o Messias. E Messias só tem um, graças a Deus. A não ser que você queira lá o Henrique Cristo. Não é para ser, tô brincando. Então vocês estão entendendo que um tzadik era uma pessoa que tinha uma certa reputação. Tzadik não era qualquer pessoa. Agora, o que é um tzadik? Por que o tzadik era tão respeitado? É bem simples. Um tzadik era uma pessoa que estudava e vivia de acordo com a lei. E quando eu digo lei, eu estou falando da Torá, eu estou falando dos 5 primeiros livros da Bíblia. Eu estou falando de Gênesis, eu estou falando de Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Então eles estudavam, eles debruçavam, eles decoravam dia e noite os textos da Torá.
para que eles soubessem todas as regras, todas as leis, para que eles pudessem viver à altura de todos os princípios que falava ali e avaliar também em relação aos outros, aconselhar. Então esse era José, marido de Maria, pai de Jesus. Todos estão entendendo? Amém? Amém? Vou perguntar o que é um tzadik. Domingo que vem vocês me respondam. Tá bom? Então, é lógico que eles seriam respeitados. Eles eram figuras altamente piedosas. Eles eram homens bons, que ponderavam na revelação de Deus através da lei para saber o que era melhor viver à altura daquilo que Deus estava falando para eles através da Torá. José era um tzadik e ele queria viver verdadeiramente e praticar a lei de Deus. E a lei de Deus, meus amigos, falava sobre todos os detalhes da vida. Se vocês abrirem em Levíticos, vocês irão ler lá como lavrar o campo, como cuidar, como plantar, qual época, qual roupa vestir, o que costurar com o que costura, não pode ter mistura, se tiver um leproso, como é que faz, se a mulher menstruar, como é que faz. Então lá Deus ele revela o interesse da vida da pessoa no completo. Portanto, o tzadik, ele estudava todos esses detalhes, ele sabia toda a lei. Quando acontece alguma coisa estranha, as pessoas se reuniam na comunidade e iam até o tzadik para perguntar, para ele aconselhar o que fazer. Portanto, o tzadik, ele era um observador da lei, pois José, ele vivia de acordo com a justiça dos escribas e fariseus. Portanto, José fazia parte do grupo responsável que tentava viver à altura daquilo que Deus havia revelado na lei. Amém, José? Amém, José. Então Maria aparece grávida e José era um tzadik. E a comunidade olhava para esses homens como homens santos. A comunidade olhava para esses homens como um padrão. José morava em um vilarejo pequeno chamado Nazaré. Normalmente essas comunidades pequenas, todo mundo sabe tudo sobre todo mundo. Igual Vitória, não sei aqui, Vila Velha. Vitória, todo mundo sabe tudo sobre todo mundo. Não adianta, é uma ilha. Acredito que aqui também. Não? Serra é assim? Serra é assim? Não? Bem, Vitória é. Principalmente quando acontece alguma coisa errada. Aí que sabe mesmo. Então José vivia nesse vilarejo pequeno. Ele descobre que sua esposa está grávida. E você sabe que o filho não é seu. Então pensa nessa reação. Ele é um tzadik, ele é um homem respeitado, ele tem uma boa reputação e a sua esposa aparece grávida. Então o que um tzadik faz? E olha só como Deus ele é maravilhoso. Porque quando o anjo ele fala a José, ele não fala assim: José, fica tranquilo aí, cara, que é Jesus que vai nascer. Obedece aí e faz dessa forma aí, porque é o Salvador que vai nascer. Que Deus ele é muito misericordioso, Deus ele é muito amoroso. Deus ele chega e fala: José, filho de Davi, não temas em receber Maria como sua mulher. Não temas. A primeira coisa que o anjo diz é: não tenha medo de se casar com a moça. O céu se preocupa com as nossas emoções. O céu se preocupa com o coração quebrantado.
o céu se preocupa com um vaso quebrado. Agora, por que José teria medo? Um motivo bem simples, na verdade, é José, ele tem medo porque José sabe de onde vêm os bebês. Ele sabe que ele é um homem de reputação. José sabe que ele é um tzadik. E isso está no começo dos evangelhos, está aqui para nos ensinar a ressignificar a palavra justiça. Então a pergunta agora é, sendo José um tzadik, a esposa parece grávida, o que um tzadik deveria fazer? José vai seguir a lei, e a lei diz lá em Deuteronômio 22, 20 e 21, depois você lê em casa, a lei dá duas aplicações, a lei dá a pena máxima, e a pena máxima qual é? Qual é a pena máxima? Apedrejamento, morte. Que bom que vocês sabem. Eu pergunto, vocês não falam? Eu tenho medo que vocês não leem a Bíblia. Mas eu sei que vocês leem, graças a Deus. E a pena mínima era a exposição, humilhação diante de toda a comunidade. Então, José era um tzadik. E quando o texto nos informa que José, sendo justo e não querendo expô-la à desonra pública, o que o texto está dizendo? Que José seguiu a lei ou não? José não seguiu a lei, porque ele não seguiu a orientação. O que ele não fez era o que um tzadik faria. A reputação de José estava em jogo. Todos estavam esperando o que José vai fazer. O que sua esposa apareceu grávida na cidade. O que o tzadik vai fazer? Todos estavam olhando para José para esperar qual a pena ele iria aplicar sobre Maria. E José decide não aplicar nem a pena mínima. Como assim, José? Cara, você é um tzadik. A sua reputação está em jogo, irmão. Você vai preferir a sua reputação? Ou você vai continuar pensando dessa forma? José cometeu 3 erros na visão da justiça dos escribas e fariseus. O primeiro erro foi ele não aplicar a lei, nem a pena mínima. Erro diante da sociedade, erro diante da comunidade religiosa. Alguns tradutores falaram assim, mas José, mesmo sendo justo, decidiu deixá-la secretamente. Segundo erro, José casa com Maria. Aí a reputação dele se vai para cada vez pior. Porque, por exemplo, tem alguém noivo aqui? Não, né? Vocês são noivos? Que legal. Temos ali. Qual o seu nome? Cara, não escuta. Luna? Bruna e Luiz. Bruna e Luiz são noivos. Estão diante dessa comunidade. Agora imagina, isso não vai acontecer, é claro, Bruna. Imagina a Bruna resolve viajar e a Bruna volta grávida. Existem 3 possibilidades.
Ou o filho que a Bruna está carregando é do Luiz, mas como? Luiz é um tzadik, Luiz é um homem justo, Luiz tem princípios, não tem como ser do Luiz. Segunda possibilidade, o filho é de outra pessoa. Como? Luiz é um tzadik. Como que ele vai trazer e vai casar com uma mulher dessa? Como que ele vai casar com uma mulher que não tem valor moral nenhuma? Como que ele vai trazer para dentro de casa uma mulher sem moral? Não vou usar palavras aqui, mas vocês podem imaginar quantas palavras eles poderiam ter falado lá. Terceiro, como que ele vai dar o nome para o filho? Pior ainda, José casando com Maria, mesmo sabendo que o filho não era dele, um tzadik não faria isso. Então, como casar com uma mulher dessa reputação? Um homem que segue a lei de Deus, o homem da família de reputação, não casaria com uma mulher dessa forma. Nunca traria para dentro de casa algo tão desonroso assim. Logo diante da escolha de abrir mão da reputação ou de abandonar Maria, José escolhe abrir mão da reputação, abrir mão do respeito, abrir mão de tudo para acolher Maria. Terceiro erro, o Zite tinha que estar aqui para ouvir essa. Terceiro erro, versículo 25. Contudo, não coabitou com ela, enquanto ela não deu à luz ao filho primogênito. E José lhe colocou o nome de Jesus. Sabe quem dava os nomes para os filhos nessa época? Eram as mães. Quando José dá o nome da criança, isso indica que José está adotando essa criança. Ele está falando assim: essa criança é ilegítima, mas ela será adotada assim mesmo. E agora entendemos como a genealogia de Jesus acaba como acaba, porque José adota como um filho dele, Jesus. Engraçado, né? Que Deus nos adota como filhos. Então José adotou como filho dele. José não aplicou nem a pena mínima. José casou com uma mulher desonrosa. José adotou um filho bastardo. E ainda trouxe essa criança para dentro de casa. Logo, José não poderia mais ser um tzadik. Agora você pode tentar explicar no mercado, na semana seguinte, que o filho que Maria estava carregando era do Espírito Santo? Será que alguém naquela comunidade acreditaria nessa história? Nem hoje, sabendo de todo o contexto, se Bruna chegasse aqui falando: esse filho que eu estou carregando, Luiz, é do Espírito Santo, alguém acreditaria? A gente só acredita porque a gente tem a Bíblia. Eles não acreditaram. E eles não acreditaram naquela hora, não. Eles não acreditaram durante toda a vida
de Maria e José. Para eles, esse filho era uma vergonha. Para eles, essa família era uma vergonha. Para eles, a reputação de José havia acabado e José nunca mais ganhou a sua reputação de volta. Nunca mais. Mais tarde, quando Jesus aparece na cidade de Nazaré, todo mundo vira para Jesus e diz: esse aí é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de fulano, Beltrano, Ciclano. Mas ninguém fala de José. Porque a memória de uma comunidade é muito longa. Não é, comunidade? As coisas ruins a gente lembra que nem esquece. E por todos os anos de vida de José e Maria, vocês acham que eles eram vistos de que maneira? Por todos os anos, vocês acham que José, Jesus e Maria eram vistos de que maneira? Imagina José e Maria andando pelo vilarejo e a galera: olha lá os pecadores. Que vergonha para nossa cidade. Que desgosto. Ele era um tzadik. Ele era um homem justo. Ele era um homem de reputação. No ministério de Jesus, durante todo o seu ministério, Jesus tinha o costume de ofender as pessoas respeitáveis naquele tempo. Em Mateus 9, a gente vê o exemplo onde Jesus se assenta com publicanos e pecadores para comer. E os fariseus e os escribas ali questionavam para os seus discípulos: quem é ele? Por que ele se senta com pecadores? Por que Jesus se senta com pecadores? Por quê? Você quer saber por que Jesus se sentia tão bem em casa com pecadores? Talvez seja porque ele sempre esteve em casa com pecadores. Desde pequeno, quando ele era levado na rua, ele via os olhares de desprezo. Ele via os olhares de nojo. E no seu ministério, ele acolhia os pecadores, porque ele lembrava do exemplo de seu pai José, que acolheu uma pecadora. Você acha que Jesus, no seu ministério, era rodeado por mulheres de reputação ruim? Por quê? Porque ele lembrava do seu pai José, quando ele acolheu aquilo que chamamos de uma prostituta diante da sociedade. No restante do Sermão da Montanha, ele vai falar sobre justiça, ali no versículo 20. Mateus 5:20. E ele fala: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder as dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Porque Jesus se lembrava do seu pai José, que no passado se alinhava à justiça dos escribas e fariseus.
Mas ao receber Maria grávida dentro de sua casa, ele abandonou essa justiça dos escribas e fariseus e abraçou uma justiça mais radical. Obrigado. Ele entendeu algo que até os próprios discípulos de Jesus demoraram a entender, que no centro da lei está a misericórdia. Uma justiça que excede a justiça dos escribas e fariseus, é uma justiça que no centro tem misericórdia. Uma justiça que abre a mão da reputação para trazer o pecador para dentro de casa. Agora aqui talvez tenham pessoas que ainda pensam que a justiça é definida por quão bem nós nos separamos de pecadores. Ou aqueles que acreditam que justiça é observar cegamente daquilo que está escrito na lei. Ou que acreditam que a verdadeira justiça está em quão bem eu excluo pessoas que não são como nós. Isso existe ainda nos dias de hoje. Só que José nos ensinou um novo caminho. E Jesus nos ensina um caminho mais radical. Jesus nos ensina um caminho melhor. E sabe, queridos, eu tenho um filho. E eu fico pensando se um dia meu filho aparecer aqui de uma maneira diferente. Será que a igreja vai receber o meu filho? Se meu filho se entregar às drogas e eu for visto como um mau pai, será que a igreja do futuro vai ter condição de receber o meu filho aqui dentro? Porque o que eu vejo, queridos, muitas vezes, e eu falo isso com muita dor no coração, e muitas vezes vocês não me entendem por causa disso. É que a gente entra aqui como a gente está. E a gente vai sendo mudado, e vai sendo mudado mesmo pelo Espírito Santo, porque quem transforma a gente é o Espírito Santo. Só que a gente vai mudando, e graças a Deus vai mudando, mas a gente se esquece da maneira que entrou. E quando entra um igual a gente há 10, 20, 30 anos atrás, a gente julga, porque ele ainda não mudou. Ou a gente julga, porque ele não é nada. Ele não é um pastor. Ele não é um presbítero. Ele não é um diácono. Quem é ele para orar por outra pessoa? Então, no fundo, nós temos que rever o nosso senso de justiça, que muitas vezes se assemelha à justiça dos escribas e fariseus. E, queridos, se a nossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, não há lugar para a gente no reino dos céus. Queria chamar o Ministério de Louvor aqui. Que desafio, hein? Que música cantar, Senhor? Depois de uma palavra dessa?
Se vira. Sonda-me é legal, ó, já tá dando a dica. Jesus, ele tem o poder de ressignificar todas as coisas. E quando a gente entende esse vocabulário bíblico e esses significados que acabam trazendo uma nova linguagem para a nossa realidade, e com essa nova linguagem os nossos olhos se abrem para uma vida totalmente diferente do que aquilo que a gente achou que poderia ser. É impossível a gente não olhar para Deus, não olhar para Jesus, não olhar para o próximo de uma maneira mais misericordiosa. Na justiça do Senhor, essa justiça radical, ela precisa ter misericórdia. E vivendo assim, nós conseguimos muitas vezes atrair as pessoas. A nossa fé, ela vira uma fé atraente, não uma fé que repele. Uma fé que constrange. Uma fé que apresenta Jesus na sua maneira mais simples, na sua maneira mais palpável, mais real. Onde eu entendo que ser feliz é entender que eu dependo totalmente de Deus e eu reconheço isso. Que ser feliz é entendendo quem eu sou. Eu olho para o outro, eu me compadeço e eu choro. Eu choro, eu me quebranto, porque eu entendo que eu preciso do Senhor. Então não tem como eu julgar o outro. O pecado do outro não é algo que vai atrapalhar a minha santidade. Diante disso eu me torno uma pessoa mansa, não uma pessoa que olha com ira. E o meu senso de justiça é um senso de justiça que excede a justiça dos escribas e fariseus. Eu olho para a história de Jesus, olho para a história de José e de Maria, e eu entendo a minha maneira de olhar para o próximo. Nós vamos adorar ao Senhor. Eu te convido a fechar os seus olhos, que o Senhor possa ministrar ao teu coração essa palavra em nome de Jesus.